Ela sempre ajudava com dinheiro a idosa na rua. Mas no dia do casamento, descobriu quem ela era. Fernanda Almeida sentia as mãos tremerem enquanto segurava o buquê de rosas brancas e cor de pêssego. O momento que sonhara a vida inteira estava a apenas alguns minutos de acontecer, mas algo dentro dela gritava que alguma coisa estava errada. Foi quando viu a figura conhecida se aproximando devagar pelos jardins da igreja. A mesma senhora idosa que ela encontrava todas as manhãs na esquina da Rua das Palmeiras, aquela para quem entregava uma quantia em dinheiro religiosamente há 2 anos. "Moça, eu preciso falar com a senhora. É urgente", disse a idosa com a voz trêmula. Fernanda olhou ao redor preocupada. Os convidados já estavam todos sentados esperando. O padre organizava os últimos detalhes do altar e sua mãe fazia os acertos finais do véu. "Dona Conceição, a senhora não pode estar aqui agora. É o meu casamento", sussurrou Fernanda, tentando ser gentil, mas firme. A idosa estendeu as mãos trêmulas, revelando um objeto que brilhava sob a luz da manhã. Era um anel de diamante antigo, com um design que Fernanda reconheceu imediatamente. "Preciso te devolver isso antes que seja tarde demais", disse Conceição, com lágrimas nos olhos. O coração de Fernanda parou. Aquele era o anel da sua avó Eulália, a joia que desaparecera misteriosamente 15 anos atrás, pouco antes da avó falecer. O anel que ela sempre sonhara usar no próprio casamento. "Como a senhora tem isso?", perguntou Fernanda com a voz quase sumindo. Conceição olhou para os lados nervosa, como se temesse ser vista ali. "Eu trabalhei na casa da sua avó durante 20 anos, minha filha. Fui empregada doméstica lá até o que aconteceu." Fernanda sentiu as pernas bambas. Sua mãe nunca havia mencionado uma empregada chamada Conceição. Na verdade, sempre que perguntava sobre o anel desaparecido, recebia respostas vagas e evasivas. "Que coisa aconteceu?", insistiu Fernanda. "Fui acusada de roubar esse anel, minha querida. Me demitiram na hora, me botaram para fora sem direito a nada. Mas eu nunca roubei nada de ninguém na minha vida." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. As palavras da idosa ecoaram na mente de Fernanda como um eco doloroso. Ela lembrava vagamente da agitação na casa da avó naquela época, das conversas sussurradas entre os adultos, dos olhares preocupados quando criança perguntava sobre coisas que não entendia. "Então por que a senhora está com o anel agora?", perguntou Fernanda, tentando manter a calma. Conceição baixou a cabeça, envergonhada. "Porque eu peguei mesmo, minha filha. Mas não foi roubo, foi desespero." A confissão deixou Fernanda confusa e abalada. Ela não sabia se sentia raiva, decepção ou compaixão pela mulher que há 2 anos recebia sua ajuda diariamente. "No dia que me demitiram, eu estava com tanta raiva da injustiça que cometi uma burrada. Vi o anel na penteadeira da sua avó e peguei. Pensei que se iam me acusar de ladra mesmo, pelo menos ia ter alguma coisa para sustentar meus filhos." Fernanda olhou para a porta da igreja, onde podia ouvir o som do órgão ensaiando a marcha nupcial. Rafael, seu noivo, provavelmente já estava no altar esperando por ela. "Mas eu nunca consegui vender, sabe?", continuou Conceição, com a voz embargada. "Toda vez que olhava para essa joia, lembrava da sua avó. Ela era a única pessoa naquela casa que me tratava com carinho, que perguntava sobre meus filhos, que me dava conselhos. Era quase como uma mãe para mim." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Fernanda, borando levemente a maquiagem que levara horas para ficar perfeita. "Quando vi que você era neta dela, há 2 anos, quando você começou a me ajudar naquela esquina, eu soube que era um sinal. Durante todo esse tempo eu quis te devolver esse anel, mas tinha medo. Medo que você me odiasse, que chamasse a autoridade, que me fizesse pagar pelo que fiz." "Mas por que agora? Por que hoje?", perguntou Fernanda. "Porque hoje você vai casar, minha filha, e esse anel pertence a você por direito. Sua avó sempre dizia que ia deixar esse anel para a neta no dia do casamento. Não posso deixar você se casar sem ter o que é seu por direito." O som dos passos na grama fez as duas se voltarem.
Era Helena, mãe de Fernanda, se aproximando com pressa e uma expressão de preocupação no rosto. Fernanda, querida, todos estão esperando você. A voz de Helena morreu quando ela viu quem estava ali. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Conceição? Murmurou Helena incrédula. Oi, dona Helena, respondeu Conceição, baixando a cabeça respeitosamente. O encontro entre as duas mulheres criou uma tensão no ar que Fernanda podia sentir fisicamente. Havia história ali, história que ela não conhecia. Mãe, a senhora conhece Dona Conceição? Perguntou Fernanda. Helena hesitou, olhando nervosamente entre a filha e a antiga empregada. Conceição trabalhou para sua avó, sim, há muito tempo. Ela está me devolvendo o anel da vovó Eulália, disse Fernanda, mostrando a joia para a mãe. Helena quase desmaiou. Segurou no braço da filha para se equilibrar. O anel, como você, eu peguei, dona Helena, no dia que me demitiram. Estava com raiva, com medo, desesperada. Fiz uma coisa errada e carreguei esse peso durante 15 anos. Helena olhou ao redor, verificando se alguém mais estava ouvindo a conversa. Conceição, você não pode aparecer aqui hoje. Não assim, não no casamento da minha filha. Mãe, repreendeu Fernanda, Dona Conceição está devolvendo algo que é nosso. Devíamos estar agradecendo, não mandando ela embora. Você não entende, Fernanda. É complicado. Então me explique, exigiu Fernanda com uma firmeza na voz que surpreendeu até ela mesma. Helena olhou para Conceição com uma expressão que misturava culpa e medo. Conceição foi demitida porque pensaram que ela tinha roubado o anel. Mas também havia outras suspeitas. Que outras suspeitas? Perguntou Fernanda. Sua avó estava confundindo as coisas no final. Alzheimer, sabe? E algumas joias menores tinham sumido. Todo mundo na casa estava sob suspeita. Conceição levantou a cabeça com dignidade. Mas eu só peguei o anel, dona Helena, só esse. E só porque estava com raiva de ser acusada de algo que não fiz. Como assim acusada? Insistiu Fernanda, sentindo que havia muito mais nessa história. Helena suspirou profundamente, como quem carrega um peso há muitos anos. A governanta principal da casa, Lourdes, disse que viu Conceição mexendo nas coisas da sua avó. Disse que ela estava aproveitando a confusão mental da dona Eulália para pegar coisas pequenas. E isso era verdade? Perguntou Fernanda, olhando diretamente para Conceição. Jamais, respondeu Conceição com veemência. Eu amava sua avó como se fosse minha própria mãe. Jamais faria mal a ela ou pegaria algo dela. A única coisa que peguei foi esse anel, e só porque estava sendo injustiçada. Mas por que a governanta faria uma acusação dessas? Questionou Fernanda. Helena e Conceição trocaram um olhar que Fernanda não soube interpretar. Lourdes nunca gostou de mim, explicou Conceição. Ela achava que sua avó confiava demais em mim. Me dava muita liberdade na casa. Várias vezes ela tentou criar problemas, mas Dona Eulália sempre me defendeu. Até que não pôde mais, completou Helena com tristeza. Quando mamãe começou a ficar confusa, Lourdes ganhou mais influência. Foi ela quem me convenceu a demitir Conceição. Fernanda sentia como se estivesse descobrindo uma família completamente diferente da que conhecia. Segredos guardados há 15 anos estavam sendo revelados no dia que deveria ser o mais feliz de sua vida. E depois que me demitiram, perdi tudo, continuou Conceição, com a voz embargada. Não consegui outro emprego porque não tinha referências. Perdi minha casa porque não tinha como pagar aluguel. Meus filhos tiveram que ir morar com parentes em outras cidades. Filhos? A senhora tem filhos? Perguntou Fernanda. 2, João e Maria. Na época eles tinham 12 e 10 anos. Hoje são adultos, mas... Conceição começou a chorar. Não os vejo há anos. Eles têm vergonha de mim, da situação que a vida me colocou. Fernanda sentiu o coração se apertar. Durante 2 anos, ela havia dado esmolas para aquela mulher, pensando que estava fazendo uma boa ação simples. Nunca imaginou que estava diante de alguém cuja vida havia sido destruída por sua própria família. Fernanda, a voz de Rafael ecoou pelo jardim da igreja. O que está acontecendo? Todo mundo está esperando. O noivo se aproximou rapidamente.
com uma expressão de irritação mal disfarçada. Rafael Santana era um homem bonito, bem-sucedido, do tipo que sempre conseguia o que queria na vida. Rafael, aconteceu algo importante. Esta senhora tem algo que pertencia à minha avó. Rafael olhou Conceição de cima a baixo, claramente desconfortável com a presença dela ali. E não pode esperar até depois da cerimônia? Temos 200 convidados esperando aí dentro. É o anel da minha avó, Rafael. O anel que desapareceu. Os olhos de Rafael brilharam quando ele viu a joia nas mãos de Conceição. Esse anel deve valer uma fortuna. Como essa mulher conseguiu isso? A forma como Rafael se referiu a Conceição irritou Fernanda profundamente. Essa mulher tem nome. É Dona Conceição. Está bem, desculpa, mas precisamos resolver isso depois. O padre está ficando impaciente, os fotógrafos estão esperando, os convidados começando a murmurar. Rafael, isso não pode esperar. Claro que pode. Você recuperou o anel, ótimo. Agora vamos nos casar e depois conversamos com calma sobre toda essa situação. Rafael tentou pegar Fernanda pelo braço, mas ela se afastou. Você não está entendendo. Esta mulher trabalhou para minha família. Ela foi injustiçada. Fernanda, seja prática. Isso aconteceu há 15 anos. Não tem mais nada que possamos fazer. Vamos entrar na igreja agora. A frieza na voz de Rafael fez Fernanda perceber algo que nunca havia notado antes. Nos 2 anos de namoro, sempre que ela contava sobre sua ajuda aos moradores de rua, ele mudava de assunto. Sempre que ela propunha atividades voluntárias, ele arrumava desculpas. Eu não vou entrar na igreja agora, declarou Fernanda. Como assim não vai entrar? Rafael elevou a voz, perdendo a compostura. Preciso conversar mais com Dona Conceição. Preciso entender direito o que aconteceu com ela. Fernanda, você está sendo ridícula, explodiu Rafael. É o nosso casamento. Todo mundo está esperando. Você não pode jogar tudo fora por causa de uma mendiga que apareceu com uma história maluca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena ofegou com a rispidez do genro. Conceição baixou a cabeça, envergonhada, e Fernanda sentiu como se estivesse vendo Rafael pela primeira vez na vida. Uma mendiga com uma história maluca? Repetiu Fernanda, com a voz perigosamente calma. Desculpa, eu não quis dizer isso. Mas você está sendo irracional. Esta mulher pode estar mentindo para conseguir dinheiro. Ela está me devolvendo um anel valioso, Rafael. Se quisesse dinheiro, teria vendido há muito tempo. Talvez ela tentou vender e não conseguiu. Talvez ela está inventando essa história toda para conseguir alguma coisa de você. Fernanda olhou para Conceição, que estava claramente machucada pelas palavras de Rafael. Sabe de uma coisa, Rafael? Acho que preciso de um tempo para pensar. Pensar sobre o quê? Rafael estava ficando desesperado. Fernanda, somos perfeitos um para o outro. Temos os mesmos objetivos, a mesma classe social, as mesmas ambições. Será que temos mesmo? Fernanda tirou o véu da cabeça e o entregou para a mãe. Eu preciso de um tempo. Não posso me casar assim, com essa situação sem resolver. Você está cometendo o maior erro da sua vida, gritou Rafael. Se você cancelar esse casamento, não tem volta. Eu não vou ficar esperando você resolver seus draminhas existenciais. Então não espere, respondeu Fernanda, surpreendendo até ela mesma com a firmeza na voz. Rafael ficou boquiaberto. Claramente não esperava essa reação. Fernanda, pelo amor de Deus, seja sensata. Pensa na sua família, nos negócios do seu pai, no que as pessoas vão falar. Estou pensando, Rafael. Estou pensando mais claramente do que pensei em muito tempo. Rafael tentou uma última cartada. Se você não entrar naquela igreja agora, eu vou contar para todos os convidados que você cancelou o casamento por causa de uma mendiga, que apareceu com uma história inventada. Foi a gota d'água. Fernanda sentiu uma raiva que não sabia que tinha dentro de si. Faça isso, conte para quem quiser. Conte que eu escolhi fazer a coisa certa em vez de fingir que nada aconteceu. A coisa certa? Fernanda, você está destruindo nossa vida por uma completa estranha. Ela não é uma estranha. Durante 2 anos eu vi essa mulher quase todos os dias. Eu conversava com ela, perguntava como estava, me preocupava quando ela não aparecia. E descobrir que ela era parte da minha família,
que foi injustiçada pela minha família, muda tudo. Rafael percebeu que estava perdendo a batalha e tentou mudar de estratégia. Está bem. Vamos resolver isso, mas vamos fazer um acordo com essa mulher e depois continuar com o casamento. Podemos dar uma quantia de dinheiro para ela, ajudar ela a se reestabelecer e todos ficam felizes. Um acordo? Perguntou Conceição, falando pela primeira vez desde que Rafael chegou. Isso mesmo, uma compensação pelo que aconteceu. Digamos, 50 mil reais? A proposta de Rafael deixou todos em choque. Conceição quase desmaiou ao ouvir a quantia. Helena ficou boquiaberta e Fernanda sentiu nojo. Você acha que pode comprar a consciência das pessoas, Rafael? Não é comprar, é ser prático. 50 mil reais mudam a vida dessa mulher completamente. Todo mundo sai ganhando. E o que ela vai ter que fazer em troca desse dinheiro? Nada demais. Só assinar um documento dizendo que está satisfeita com a resolução da situação e que não vai procurar mais a família. Fernanda olhou para Rafael como se estivesse vendo um monstro. Você quer que ela assine um termo de silêncio. É um procedimento padrão em situações como essa. Situações como essa? Que situações, Rafael? Quantas vezes você já fez acordos desse tipo? Rafael percebeu que havia falado demais. Fernanda, eu trabalho com direito empresarial. Esse tipo de acordo acontece o tempo todo. É normal. Normal para você, talvez, mas não para mim. Fernanda se virou para Conceição. Dona Conceição, a senhora não precisa aceitar dinheiro nenhum e nem assinar documento nenhum. A senhora só precisa me contar toda a verdade sobre o que aconteceu 15 anos atrás. Fernanda, Helena interveio claramente nervosa. Talvez seja melhor conversarmos sobre isso em casa, em família. Por quê, mãe? Tem alguma coisa que a senhora não quer que eu saiba? Não é isso, querida. É que hoje é o seu casamento. Não é hora para revolver o passado. Pelo contrário, mãe, acho que é exatamente a hora certa. Fernanda pegou a mão de Conceição. Conta para mim, dona Conceição. Conta tudo o que aconteceu. Conceição olhou para Helena, como se pedisse permissão. Pode falar, encorajou Fernanda. A senhora não deve satisfações para ninguém. Sua avó estava doente, minha filha. Nos últimos meses, ela confundia as coisas, esquecia onde colocava os objetos. Às vezes, não me reconhecia. Rafael tamborilava os dedos impaciente, olhando constantemente para a igreja. A governanta Lourdes aproveitou essa situação para tomar conta de tudo na casa. Ela controlava quem podia falar com Dona Eulália, quem podia entrar nos quartos, quem podia mexer nas coisas. E como isso afetou a senhora? Perguntou Fernanda. Lourdes sempre teve ciúme de mim porque sua avó confiava muito no meu trabalho. Ela sabia que Dona Eulália me contava coisas que não contava para mais ninguém. Helena ficou visivelmente desconfortável com o rumo da conversa. Que tipo de coisas? Insistiu Fernanda. Conceição hesitou, olhando novamente para Helena. Pode falar, repetiu Fernanda mais firmemente. Sua avó me contou sobre alguns problemas na família. Coisas que ela descobriu e que a deixaram muito triste nos últimos meses de vida. Conceição, por favor, murmurou Helena. Que problemas? Perguntou Fernanda. Dona Eulália descobriu que algumas pessoas próximas estavam se aproveitando dela, pegando dinheiro da conta dela sem autorização, forjando assinaturas em documentos. O silêncio que se seguiu foi tenso. Rafael parou de tamborilar os dedos. Helena ficou pálida. Quem estava fazendo isso? Perguntou Fernanda com a voz tensa. Eu não posso falar sobre isso, não seria certo, disse Conceição, baixando a cabeça. Conceição, minha avó está falecida há 15 anos. Não vai prejudicar ninguém você contar a verdade agora. Sua avó me pediu para nunca contar para ninguém. Ela disse que ia resolver a situação dela própria maneira. Mas ela teve chance de resolver? Insistiu Fernanda. Não. Ela piorou muito rápido depois que descobriu. E logo depois eu fui demitida. Fernanda olhou para a mãe, que estava claramente em pânico. Mãe, a senhora sabia disso? Fernanda, sua avó estava com Alzheimer. Ela inventava coisas, via coisas que não existiam. Nada do que ela dizia naquela época era confiável. Mas Dona Conceição não tinha Alzheimer.
Que ela está contando a mesma história. Conceição pode estar inventando para conseguir dinheiro, sugeriu Rafael. Rafael, pelo amor de Deus, ela está devolvendo um anel valioso. Se quisesse dinheiro, não estaria fazendo isso. Fernanda se virou novamente para Conceição. Dona Conceição, eu preciso saber a verdade. Toda a verdade. Conceição olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvida. Não aqui, minha filha. Tem muita gente por perto. Então vamos para outro lugar. Agora. Fernanda, você não pode sair daqui agora, exclamou Helena. Todo mundo está esperando dentro da igreja. Mãe, eu vou descobrir a verdade hoje, mesmo que isso signifique cancelar o casamento. Não seja dramática, interferiu Rafael. Isso tudo pode ser resolvido depois. Para você é fácil falar. Você não descobriu que sua família pode ter cometido uma injustiça terrível contra uma pessoa inocente. E mesmo que tenham cometido, isso foi há 15 anos. Não tem mais nada que você possa fazer. Sempre tem alguma coisa que podemos fazer, Rafael. Sempre. A convicção na voz de Fernanda surpreendeu até ela mesma. Pela primeira vez na vida, ela estava tomando uma decisão baseada no que sentia ser certo, não no que era esperado dela. Dona Conceição, onde podemos conversar em particular? Perguntou Fernanda. Eu moro numa pensão a algumas quadras daqui. Não é um lugar bonito, mas... Não importa. Vamos lá agora. Fernanda, você não pode ir numa pensão vestida de noiva, protestou Helena. Posso e vou. Fernanda começou a caminhar em direção à saída do jardim da igreja, seguida por Conceição. Se você sair daqui agora, não tem volta, gritou Rafael atrás dela. Fernanda parou e se virou para encará-lo. Você está certo, Rafael, não tem volta. E sabe de uma coisa? Estou feliz que não tenha. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. A pensão onde Conceição morava ficava numa rua tranquila do centro da cidade, numa construção antiga que já havia conhecido dias melhores. Fernanda subiu as escadas de madeira que rangiam a cada passo, sentindo o peso do vestido de noiva naquele ambiente tão diferente da vida luxuosa que conhecia. O quarto de Conceição era pequeno, mas organizado. Uma cama de solteiro, um armário simples, uma mesinha com 2 cadeiras e uma janela pequena que dava para o pátio interno do prédio. Na parede, algumas fotos desbotadas em molduras baratas. Desculpa a simplicidade do lugar, disse Conceição claramente envergonhada. Não precisa pedir desculpa. A senhora pode me contar agora o que realmente aconteceu? Conceição serviu água em 2 copos simples e se sentou à mesa, indicando para Fernanda fazer o mesmo. Sua avó descobriu que o genro dela estava desviando dinheiro da conta dela, fazendo transferências sem autorização, usando procurações falsas. Fernanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Que genro? Meu pai? Não, minha filha. O marido da sua tia Silvana, o Joaquim. O alívio de Fernanda foi momentâneo. Tio Joaquim havia falecido num acidente de carro alguns anos após a avó, mas ela se lembrava dele como um homem simpático e bem-humorado. Como ela descobriu? Dona Eulália sempre foi muito cuidadosa com dinheiro. Mesmo com a doença, ela ainda checava os extratos bancários. Notou movimentações estranhas e me pediu para ajudar a investigar. A senhora sabia mexer com essas coisas? Eu estudei contabilidade quando era jovem, antes de casar. Nunca exerci a profissão, mas sabia ler um extrato bancário e identificar irregularidades. E vocês encontraram irregularidades? Muitas. Durante quase um ano, Joaquim estava transferindo dinheiro da conta da sua avó para contas dele. Pequenas quantias para não chamar atenção, mas que somadas chegavam a muito dinheiro. Fernanda tentou processar a informação. Tio Joaquim sempre parecera bem-sucedido nos negócios. Nunca imaginara que pudesse estar roubando da sogra. Minha avó confrontou ele. Ela queria juntar mais provas antes e queria conversar com sua tia Silvana primeiro para entender se ela sabia de alguma coisa. E minha tia sabia? Sua avó nunca teve chance de descobrir. Joaquim percebeu que ela estava desconfiada e agiu rápido. Como assim agiu? Ele convenceu Lourdes, a governanta, a me denunciar por roubo.
Ofereceu dinheiro para ela inventar uma história sobre mim. A senhora tem certeza disso? Conceição levantou e foi até o armário. De dentro de uma caixa de sapatos velha, tirou um envelope amarelado pelo tempo. Tenho isso aqui há 15 anos. Nunca soube o que fazer com essa informação. Dentro do envelope havia uma carta manuscrita com a letra trêmula de uma pessoa idosa. É uma carta da sua avó para mim. Ela escreveu quando percebeu que Joaquim estava tramando contra nós duas. Fernanda pegou a carta com as mãos trêmulas e começou a ler. Minha querida Conceição, se alguma coisa acontecer comigo antes de eu conseguir resolver essa situação, quero que você saiba que sempre confiei em você como confio numa filha. Joaquim descobriu que sabemos sobre o dinheiro e agora está tentando nos separar. Ele prometeu dinheiro para Lourdes inventar uma história sobre você. Não deixe ninguém te convencer de que você fez alguma coisa errada. Você é a pessoa mais honesta que conheci na vida. Se eu não conseguir resolver isso a tempo, procure minha neta Fernanda quando ela crescer. Conte toda a verdade para ela. O anel de diamante que sempre prometi deixar para ela está escondido na minha penteadeira dentro da caixinha de música. Pegue esse anel e guarde até poder entregá-lo para ela. Não deixe Joaquim ou Lourdes colocarem as mãos nessa joia. Com todo o meu carinho, Eulália. As lágrimas escorriam pelo rosto de Fernanda, manchando a maquiagem elaborada do casamento. A carta estava datada de 2 dias antes da demissão de Conceição. Por que a senhora pegou o anel da penteadeira se sabia que tio Joaquim ou Lourdes iam querer roubar? Exatamente por isso. No dia que me demitiram, quando fui buscar minhas coisas, vi Lourdes mexendo na penteadeira da sua avó. Lembrei da carta e peguei o anel antes que ela encontrasse. Então a senhora não roubou, a senhora estava protegendo o anel para mim. Mas na pressa e no nervosismo, acabei sendo vista saindo do quarto com alguma coisa nas mãos. Lourdes gritou que eu estava roubando, me humilhou na frente dos outros empregados, chamou a atenção da vizinhança toda. E minha mãe acreditou na versão dela. Sua mãe estava desesperada naquela época, sua avó piorando a cada dia, toda aquela confusão na casa, as acusações voando para todos os lados. Ela acreditou em quem gritou mais alto. E o que aconteceu com tio Joaquim depois? Ele continuou desviando o dinheiro até sua avó falecer. Depois, quando fizeram o inventário, descobriram que faltava muito dinheiro da herança. Como assim descobriram? Sua tia Silvana me procurou alguns meses depois da sua avó falecer. Ela estava desconfiada do marido e queria saber se eu tinha notado alguma coisa estranha na casa. A senhora contou para ela sobre os desvios. Contei tudo. Mostrei a carta da sua avó, expliquei tudo o que tínhamos descoberto. E o que ela fez? Ela confrontou Joaquim. Ele confessou tudo, pediu perdão, prometeu devolver o dinheiro. E devolveu? Parte sim, mas morreu naquele acidente antes de conseguir restituir tudo. Fernanda se lembrava vagamente da comoção na família quando tio Joaquim morreu. Tia Silvana ficou viúva muito nova com 2 filhos pequenos. Minha tia sabe que a senhora foi injustamente acusada. Sabe. Ela até tentou me procurar para se desculpar e oferecer alguma compensação, mas eu já tinha perdido tudo naquela altura. Estava morando na rua há meses. Como assim perdido tudo? Minha filha, quando você é demitida por justa causa, acusada de roubo, não consegue mais emprego. Ninguém quer contratar uma pessoa com essa reputação. Perdi a casa porque não conseguia pagar aluguel, tive que entregar meus filhos para parentes criarem. A história de sofrimento de Conceição deixava Fernanda cada vez mais emocionada e revoltada ao mesmo tempo. E por que a senhora nunca tentou limpar seu nome? Nunca procurou um advogado? Com que dinheiro, minha querida? E além disso, quem ia acreditar na palavra de uma empregada doméstica contra a de uma família rica? A senhora tem razão, e eu peço muito perdão em nome da minha família por tudo que a senhora passou. Você não tem que pedir perdão, você era uma criança na época. Mas minha mãe deveria ter investigado melhor antes de demitir a senhora. Sua mãe estava numa situação muito difícil também. Não a culpo por isso. Fernanda admirou a generosidade de Conceição, que mesmo após tantos anos de sofrimento, não demonstrava rancor nem desejo de vingança. Dona Conceição, eu quero reparar essa injustiça. Você já fez isso, minha filha. Durante 2 anos,
Sua ajuda me manteve viva. Tem dias que, se não fosse o dinheiro que você me dava, eu não teria nem o que comer. Isso não é suficiente. A senhora perdeu 15 anos de vida por causa de uma injustiça da minha família. O que passou, passou. Não tem como voltar atrás. Mas tem como seguir em frente de uma maneira digna. Fernanda olhou ao redor do quartinho simples, pensando em como a vida daquela mulher poderia ter sido diferente se a verdade tivesse sido descoberta há 15 anos. A senhora falou que tem filhos. Onde eles estão agora? O rosto de Conceição se iluminou e se entristeceu ao mesmo tempo. João mora em Ribeirão Preto. É mecânico. Tem uma oficina pequena. Maria casou e mora no interior de Minas. Não os vejo há 3 anos. Por quê? Eles têm vergonha de mim, da situação que me encontro. Preferem fingir que não têm mãe a terem uma mãe moradora de rua. Mas agora a senhora não está mais morando na rua. Não, mas ainda estou numa pensão barata, vivendo de esmola. Para eles não faz muita diferença. A senhora já tentou contar para eles a verdade sobre o que aconteceu? Eles não acreditaram. Acharam que era desculpa para justificar o que eles consideravam incompetência minha para recomeçar a vida. A dureza dos filhos com a própria mãe chocou Fernanda. Eles não sabem sobre a carta da vovó Eulália? Não. Quando tentei contar, eles disseram que eu estava inventando histórias para me fazer de vítima. Isso vai mudar agora. Como assim? Eu vou ajudar a senhora a reconstruir sua vida e a reaproximar da sua família. Fernanda, você não precisa fazer isso. Preciso sim, é a coisa certa a fazer. Fernanda levantou e foi até a janela, olhando para o pátio da pensão. Lá embaixo, algumas crianças brincavam entre as roupas estendidas no varal. Dona Conceição, a senhora ainda tem os documentos que provam os desvios do tio Joaquim? Tenho alguns. Sua avó me pediu para guardar tudo caso um dia fosse necessário. Quero ver esses documentos. Conceição voltou ao armário e tirou outro envelope, este com vários papéis dentro. Extratos bancários, cópias de transferências, anotações da própria Eulália. Meu Deus, murmurou Fernanda, analisando os papéis. Ele roubou quase R$ 200.000 da vovó. E isso em valores de 15 anos atrás. Hoje seria muito mais. A senhora sabe se minha tia conseguiu recuperar todo esse dinheiro? Não todo. Joaquim tinha gastado parte e investido parte em negócios que não deram certo. Fernanda estava começando a entender a dimensão da injustiça cometida contra Conceição. Não apenas ela fora acusada falsamente, como também perdera 15 anos de vida para proteger uma família que nem sabia de sua inocência. Eu quero que a senhora venha comigo agora. Aonde? De volta à igreja, quero que todo mundo saiba a verdade. Ai, minha filha, não precisa disso. Vai ser constrangedor para a sua família. Minha família precisa saber o que aconteceu. Principalmente minha mãe. E seu casamento? Fernanda olhou para o vestido branco que usava, já meio amassado e manchado de lágrimas. Acho que não vai ter casamento hoje. Por causa de mim? Ai, eu não me perdoo se você cancelar seu casamento por minha causa. Não é por sua causa, Dona Conceição. É por causa do que eu descobri sobre a pessoa com quem ia me casar. Fernanda pensou na reação de Rafael a toda aquela situação. A frieza, a pressa em resolver tudo com dinheiro, a falta completa de empatia por Conceição. Rafael mostrou hoje quem realmente é, e eu não posso casar com uma pessoa assim. Mas vocês podem conversar, resolver. Não tenho que resolver. Hoje eu vi que nós temos valores completamente diferentes. E isso não vai mudar. Conceição ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse processando tudo o que estava acontecendo. Fernanda, eu não quero ser responsável por destruir sua vida. Você não está destruindo nada. Está me salvando de cometer o maior erro da minha vida. Como assim? Se eu casasse com Rafael hoje sem saber quem ele realmente é, ia ser infeliz pelo resto da vida. A senhora me deu uma chance de escapar dessa. Não foi minha intenção. Eu sei, mas foi o que aconteceu. E sou grata por isso. Fernanda pegou a bolsa pequena que trouxera com o vestido de noiva e tirou o telefone celular. Eu vou ligar para minha mãe e explicar que preciso de mais tempo para resolver essa situação.
E os convidados? Vão ter que entender, e se não entenderem, problema deles. Fernanda discou o número da mãe, que atendeu no primeiro toque. Fernanda, pelo amor de Deus, onde você está? Rafael está dizendo para todo mundo que você teve um surto nervoso. Mãe, estou bem. Estou conversando com Dona Conceição e descobrindo coisas muito importantes sobre nossa família. Fernanda, volta para cá agora. Podemos resolver isso depois. Não, mãe. Isso não pode esperar mais 15 anos. Do que você está falando? Estou falando da injustiça que nossa família cometeu contra Dona Conceição. Estou falando dos roubos que tio Joaquim fez da vovó. Estou falando de 15 anos de sofrimento desnecessário. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Mãe, a senhora ainda está aí? Estou. Fernanda, onde vocês estão? Eu vou aí. Estamos na pensão onde Dona Conceição mora. Me dá o endereço. Fernanda passou o endereço para a mãe e desligou o telefone. Minha mãe vem para cá. Ai, meu Deus, ela vai ficar brava comigo. Não vai. E se ficar, o problema é dela, não seu. Meia hora depois, Helena bateu na porta do quartinho de Conceição. Ela havia trocado o vestido elegante de mãe da noiva por uma roupa mais simples e parecia visivelmente abalada. Oi, Conceição, disse Helena com a voz embargada. Oi, dona Helena. Posso entrar? Conceição abriu a porta e Helena entrou no quartinho simples, olhando ao redor com uma expressão que misturava tristeza e culpa. Fernanda me contou sobre a carta da mamãe. Eu mostrei todos os documentos para ela, explicou Conceição. Eu quero ver também. Fernanda entregou a carta e os documentos para a mãe, que leu tudo em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Conceição, eu te peço muito perdão, muito perdão. Não precisa pedir perdão, dona Helena. Sei que a senhora estava numa situação difícil. Isso não justifica o que eu fiz com você. Eu deveria ter investigado melhor antes de te demitir. Deveria ter desconfiado da Lourdes. Por que a senhora não desconfiava dela? Perguntou Fernanda. Lourdes trabalhava para sua avó há mais de 20 anos. Era considerada praticamente da família. Quando ela me disse que tinha visto Conceição roubando, eu acreditei sem questionar. E agora a senhora sabe por que ela mentiu. Sei. Joaquim comprou o silêncio dela. E eu fui ingênua o suficiente para cair nessa armadilha. Helena se virou para Conceição. Como posso reparar o mal que te causei? Não precisa reparar nada, dona Helena. Preciso sim. Você perdeu 15 anos de vida por minha causa. A senhora não podia imaginar. Podia e devia. Eu conhecia seu caráter. Sabia que você era honesta. Mas na confusão do momento, na pressão da situação, eu tomei a decisão errada. Fernanda observava a conversa entre as duas mulheres, impressionada com a humildade de sua mãe e a generosidade de Conceição. Mãe, o que aconteceu com Lourdes depois? Ela continuou trabalhando para a família até pouco antes de sua avó falecer. Depois sumiu da cidade. Nunca mais soubemos dela. E ela sabia dos roubos do tio Joaquim? Agora que sei de tudo, tenho certeza de que sabia. Provavelmente estava recebendo uma porcentagem para ficar quieta. Por que vocês nunca questionaram o sumiço do dinheiro da herança? Questionamos sim. Silvana investigou e descobriu sobre Joaquim. Mas naquela altura, Conceição já estava na rua há meses, e nós não sabíamos onde encontrá-la. Vocês procuraram? Helena baixou a cabeça envergonhada. Não procuramos como deveríamos. Silvana tentou algumas vezes, mas desistiu quando não conseguiu encontrar rapidamente. A tia Silvana sabe que Dona Conceição está viva? Não sei. Faz anos que não conversamos sobre esse assunto. Fernanda teve uma ideia. Vou ligar para a tia Silvana. Ela precisa saber que encontramos Dona Conceição. Fernanda, talvez seja melhor... Não, mãe. 15 anos de silêncio já foram suficientes. Fernanda ligou para a tia, que atendeu surpresa de receber uma ligação no horário do casamento. Fernanda? Não devia estar casando agora? Tia, preciso te contar uma coisa importante. Encontrei Conceição. Conceição? Que Conceição? A empregada da vovó que foi demitida por causa do tio Joaquim. O silêncio do outro lado foi longo. Onde você a encontrou?
É uma longa história, mas ela está aqui comigo agora, e tem documentos que provam tudo o que aconteceu 15 anos atrás. Fernanda, onde vocês estão? Eu vou aí agora mesmo. Fernanda passou o endereço para a tia e desligou. Tia Silvana vem para cá também. Meu Deus, suspirou Conceição. Todo esse alvoroço por minha causa. Não é por sua causa, disse Fernanda firmemente. É pela causa da justiça e da verdade. Enquanto esperavam a tia chegar, Helena explicou para Fernanda como havia sido aquela época difícil. Sua avó estava ficando cada vez mais confusa. Alguns dias ela me reconhecia, outros não. Joaquim se aproveitava dos momentos de lucidez para fazer ela assinar papéis. E ninguém desconfiava. Silvana morava longe naquela época. Eu visitava sua avó todos os dias, mas Joaquim sempre arrumava desculpas para eu não ver os documentos que ela assinava. Como ele conseguia acesso às contas da vovó? Sua avó havia dado procuração para ele cuidar de algumas coisas financeiras quando ela começou a ter dificuldades para sair de casa. Era para ser algo temporário, mas ele abusou da confiança. E por que vovó não revogou a procuração quando descobriu os roubos? Ela tentou, mas Joaquim sempre arrumava uma desculpa. Dizia que ia resolver tudo, que era mal entendido, que ia devolver o dinheiro. Conceição escutava a conversa em silêncio, provavelmente lembrando dos dias difíceis que antecederam sua demissão. Dona Conceição, a senhora se lembra de como vovó estava se sentindo naquela época? Perguntou Fernanda. Sua avó estava muito triste, minha filha, não apenas pela doença, mas pela decepção com as pessoas. Ela se sentia traída. Traída como? Ela confiava no Joaquim como um filho. Dar a procuração para ele foi um gesto de carinho e confiança. Descobrir que ele estava roubando dela foi um baque terrível. E por isso, ela pediu ajuda para a senhora investigar. Exato. Ela não queria acreditar no que estava vendo nos extratos bancários. Queria ter certeza antes de tomar alguma atitude, mas não teve tempo. Infelizmente não. Joaquim percebeu que estávamos investigando e agiu rapidamente para nos separar. A campainha da pensão tocou, interrompendo a conversa. Era Silvana chegando. Conceição foi atender a porta, claramente nervosa com o reencontro. Silvana subiu as escadas devagar, como se estivesse preparando o que ia dizer. Quando chegou à porta do quartinho e viu Conceição, começou a chorar imediatamente. Conceição, meu Deus, como você está? Onde você estava todos esses anos? Oi, dona Silvana. Estou bem dentro das circunstâncias. Eu te procurei tanto quando descobri a verdade sobre Joaquim. Queria te pedir perdão, queria te ajudar, mas não consegui te encontrar. Eu estava passando por dificuldades. Silvana olhou ao redor do quartinho simples e percebeu a dimensão das dificuldades pelas quais Conceição havia passado. Conceição, me perdoa. Me perdoa por tudo que meu marido fez com você e com mamãe. Você não tem culpa do que seu marido fez, dona Silvana. Tenho sim. Eu deveria ter percebido o que estava acontecendo. Deveria ter protegido você e mamãe. Silvana se virou para Fernanda e Helena. Vocês sabem de tudo agora? Sabemos, respondeu Fernanda, e estamos tentando pensar numa forma de reparar a injustiça que foi feita. Reparar como? Ainda não sei, mas algo precisa ser feito. Silvana se sentou na única cadeira que sobrava no quartinho. Conceição, quando descobri o que Joaquim havia feito, consegui recuperar parte do dinheiro que ele roubou de mamãe. Mas nunca soube o que fazer com essa quantia, já que não conseguia te encontrar. Quanto dinheiro? Perguntou Fernanda. 100 mil reais. Está numa conta poupança há 15 anos, rendendo juros. Esse dinheiro é da dona Conceição por direito, disse Fernanda. Não, minha filha, protestou Conceição. Esse dinheiro era da sua avó. Era da vovó, mas foi roubado por causa de uma conspiração contra a senhora. A senhora sofreu 15 anos de injustiça para proteger nossa família. Esse dinheiro é seu por direito. Silvana concordou com a cabeça. Fernanda está certa. Conceição, esse dinheiro é seu. Não apenas como compensação, mas como reconhecimento pelo que você fez por nossa família. Eu não fiz nada de especial. Fez sim, insistiu Fernanda. A senhora protegeu o anel da vovó por 15 anos.
A senhora guardou os documentos que provam a inocência da senhora e os crimes do tio Joaquim. A senhora manteve a dignidade mesmo passando por sofrimentos terríveis. E mais do que isso, acrescentou Helena, você perdoou nossa família mesmo tendo todos os motivos para nos odiar. Conceição começou a chorar silenciosamente. Eu nunca odiei vocês. Fiquei magoada, sim, mas ódio nunca. E é por isso que a senhora é uma pessoa especial, disse Fernanda. E é por isso que vou fazer questão de que sua vida mude completamente a partir de hoje. O que você tem em mente? Perguntou Silvana. Primeiro vou ajudar Dona Conceição a sair dessa pensão e ter uma moradia digna. Segundo, vou ajudar ela a se reaproximar dos filhos. Terceiro, vou fazer questão de que todo mundo saiba a verdade sobre o que aconteceu 15 anos atrás. Fernanda, não precisa de tanto alvoroço, disse Conceição. Precisa sim. Durante 15 anos, as pessoas acreditaram que a senhora era uma ladra. Isso precisa ser desmentido publicamente. Como? Perguntou Helena. Vou usar meus contatos na mídia para contar essa história. Vou mostrar que é possível reparar injustiças, mesmo depois de muito tempo. Silvana ficou preocupada. Fernanda, isso vai expor nossa família, vai ser um escândalo. Que seja, nossa família precisa assumir os erros que cometeu. E seu casamento? Perguntou Helena. Não vai ter casamento. Pelo menos não hoje e provavelmente não com Rafael. Por quê? Fernanda contou para a tia a reação de Rafael a toda aquela situação. Ele não demonstrou nenhuma empatia por Dona Conceição. Só pensava no casamento, na reputação, em resolver tudo com dinheiro. Não é o tipo de pessoa com quem quero construir uma vida. Mas vocês podem conversar? Tia, algumas coisas não têm conversa. Diferença de caráter é uma delas. E o que você vai fazer agora? Perguntou Conceição. Vou começar uma nova vida. E vou ajudar a senhora a começar a sua também. As 4 mulheres ficaram conversando até o final da tarde, planejando como seria o futuro de Conceição e como iriam lidar com as consequências de toda aquela revelação. Quando anoiteceu, Fernanda tomou sua primeira decisão prática. Dona Conceição, a senhora vai sair dessa pensão hoje mesmo. Para onde eu vou? Para a minha casa. Temporariamente até encontrarmos uma solução definitiva. Ai, minha filha, não posso incomodar. Não é incômodo. É necessidade. E é justiça. Conceição arrumou suas poucas pertences numa mala pequena e todas saíram juntas da pensão. Na rua, alguns curiosos olhavam para Fernanda ainda vestida de noiva, acompanhada de uma idosa humildemente vestida. Quando chegaram à casa de Fernanda, uma mansão em bairro nobre da cidade, Conceição ficou impressionada com o contraste entre aquela vida e a pensão onde morava. É aqui que você mora? É. E durante o tempo que for necessário, também é onde a senhora vai morar. Fernanda instalou Conceição no quarto de hóspedes, um ambiente confortável com banheiro privativo, muito diferente do quartinho apertado da pensão. Fernanda, eu não me sinto confortável morando numa casa tão luxuosa. A senhora vai se acostumar. E não é luxo, é o que a senhora merece ter sempre tido. Naquela noite, enquanto Conceição tomava banho em banheiro com água quente e sabonetes perfumados, Fernanda ligou para os contatos que havia conseguido ao longo dos anos através do trabalho. O primeiro telefonema foi para João, filho de Conceição, em Ribeirão Preto. Alô, João? Meu nome é Fernanda, sou amiga de sua mãe. Amiga da minha mãe? A voz do homem soou desconfiada. O que aconteceu com ela? Nada aconteceu. Na verdade, aconteceu algo muito bom. Descobri toda a verdade sobre o que aconteceu com ela há 15 anos. Que verdade? Sua mãe não foi demitida por roubo. Ela foi vítima de uma armação para proteger o verdadeiro ladrão. Olha, senhorita, minha mãe já inventou muitas histórias ao longo dos anos. João, tenho provas. Documentos, cartas, extratos bancários. Tudo que comprova a inocência de sua mãe. O silêncio do outro lado foi longo. Que tipo de documentos? Fernanda explicou toda a situação para João, que escutou em silêncio crescente. Isso tudo é verdade. É verdade. E sua mãe guardou essas provas durante 15 anos, esperando uma oportunidade para limpar o nome dela. Onde ela está agora? Aqui na minha casa, em São Paulo.
segura, confortável, sendo tratada como ela sempre deveria ter sido tratada. Eu preciso vir para aí. Quando? Amanhã mesmo. Vou pegar estrada de madrugada. Ótimo, sua mãe vai ficar muito feliz. O segundo telefonema foi para Maria, a filha que morava em Minas Gerais. A conversa foi semelhante, mas Maria demonstrou mais resistência em acreditar na versão dos fatos. Essa história não faz sentido. Se minha mãe era inocente, por que ela nunca conseguiu provar isso? Porque na época ninguém quis escutar ela. E porque o verdadeiro culpado tinha dinheiro e influência para abafar o caso. E por que você está se envolvendo nisso agora? Porque descobri que minha família foi responsável pela injustiça que sua mãe sofreu. E quero reparar isso. Você é dessa família rica que demitiu ela. Sou neta da patroa dela. E agora você aparece do nada querendo ajudar? Maria, sua mãe passou 15 anos morando na rua por causa de uma injustiça que minha família cometeu. É minha obrigação ajudar a corrigir isso. Minha mãe está morando na rua? Estava. Agora está morando na minha casa. Maria ficou em silêncio por um longo tempo. Eu preciso ver essas provas que você falou. Venha para São Paulo. Vou pagar suas passagens. Não preciso que ninguém pague nada para mim. Então venha como quiser. Mas venha. Sua mãe precisa de você. No dia seguinte, enquanto esperavam os filhos de Conceição chegarem, Fernanda levou a idosa para fazer compras. Dona Conceição, vamos comprar algumas roupas para a senhora. Fernanda, eu não preciso de roupas novas. Precisa sim. A senhora merece ter roupas bonitas e confortáveis. Elas foram a uma loja de departamentos onde Fernanda ajudou Conceição a escolher vestidos, sapatos e até mesmo uma bolsa nova. Isso tudo deve custar uma fortuna, disse Conceição, preocupada. Não se preocupe com dinheiro. Se preocupe em se sentir bem consigo mesma. Há tantos anos que não compro uma roupa nova, então está na hora de recomeçar. Quando voltaram para casa, João já estava esperando na portaria do prédio. Era um homem de aparência simples, com roupas de trabalho e uma expressão nervosa no rosto. João, exclamou Conceição, correndo para abraçar o filho. Oi, mãe, disse ele, visivelmente emocionado. Desculpa por ter duvidado de você todos esses anos. Não precisa pedir desculpa, meu filho. Você não podia saber a verdade. João olhou para Fernanda. A senhora é Fernanda? Sou eu. Entre. Vamos conversar com calma. Na sala da casa, Fernanda mostrou todos os documentos para João, que leu tudo com atenção crescente. Meu Deus, mãe. Você guardou tudo isso durante 15 anos? Guardei, meu filho. Sempre soube que um dia a verdade ia aparecer. E você nunca vendeu esse anel, mesmo passando necessidades? Nunca. Esse anel não era meu. Eu estava só guardando para a dona Fernanda. João olhou para a mãe com uma admiração que não demonstrava há anos. Mãe, me perdoa por ter duvidado de você. Me perdoa por ter te abandonado quando você mais precisava. Já está perdoado, meu filho. Não, mãe, não está. Eu fui um péssimo filho. Quando você mais precisou de apoio, eu te virei as costas. João, você tinha sua própria vida para cuidar, seus filhos, seu trabalho. Isso não justifica. Eu deveria ter te ajudado, deveria ter acreditado em você. O importante é que agora você sabe a verdade. Maria chegou no final da tarde, trazendo consigo o marido e os 2 filhos pequenos. Ela era uma mulher de meia idade, com uma expressão dura que suavizou quando viu a mãe bem vestida e bem cuidada. Mãe, você está diferente. Estou morando numa casa boa, filha, com pessoas que me tratam bem. Maria olhou ao redor da sala luxuosa, claramente impressionada. É aqui que você está morando agora? Temporariamente, respondeu Fernanda, até encontrarmos uma solução definitiva para sua mãe. Que tipo de solução? Estou ajudando sua mãe a reconstruir a vida dela, e isso inclui ter uma casa própria, confortável e digna. Maria ficou desconfiada. Por que você está fazendo isso? O que você quer em troca? Maria, repreendeu Conceição. Não seja mal educada com Fernanda. Ela está me ajudando por bondade. Não é só bondade, dona Conceição. É justiça. Sua família foi prejudicada por causa de erros da minha família. É minha obrigação corrigir isso. E como você pretende corrigir 15 anos de sofrimento?
Perguntou Maria, ainda cética. Não posso devolver os 15 anos que se perderam, mas posso garantir que os próximos anos sejam diferentes. Fernanda explicou para Maria o plano de usar o dinheiro recuperado por Silvana para comprar uma casa para Conceição e também a ideia de tornar a história pública para limpar definitivamente o nome dela. Você quer expor nossa família na mídia? Perguntou Maria, alarmada. Quero contar a verdade. E a verdade é que sua mãe é uma pessoa íntegra que foi vítima de uma injustiça. Mas isso vai ser humilhante para nós. Todo mundo vai saber que nossa mãe foi empregada doméstica, que passou anos morando na rua. Maria, não tem nada de humilhante em ser empregada doméstica, e não tem nada de humilhante em ter passado dificuldades quando se é vítima de uma injustiça. Fácil falar isso quando se mora numa mansão. Maria, repreendeu João, Fernanda está tentando ajudar nossa mãe, não seja ingrata. Não é ingratidão, é realismo. As pessoas ricas sempre acham que podem resolver tudo com dinheiro. A tensão na sala estava crescendo, e Conceição ficou visivelmente constrangida com a atitude da filha. Filha, Fernanda não precisa fazer nada por mim. Ela está fazendo porque quer. E o que ela quer em troca, mãe? Ninguém faz nada de graça nessa vida. Fernanda respirou fundo antes de responder. Maria, eu entendo sua desconfiança, mas não quero nada em troca. Quero apenas corrigir uma injustiça. E por que isso é importante para você? Porque descobri que durante 2 anos eu estava dando esmola para uma mulher que havia sido vítima da minha própria família. Porque descobri que meus valores morais foram testados hoje e eu não posso fingir que nada aconteceu. Seus valores foram testados? Sim. Quando descobri toda essa história, meu ex-noivo me pressionou para esquecer tudo e continuar com o casamento. Me ofereceu dinheiro para comprar o silêncio de sua mãe. E naquele momento, eu percebi que não posso viver com uma pessoa que pensa assim. Você cancelou seu casamento por causa da nossa mãe? Cancelei porque descobri que não conhecia realmente a pessoa com quem ia me casar. Maria olhou para a mãe, que confirmou com a cabeça. É verdade, filha. O noivo dela queria resolver tudo com dinheiro e um documento de silêncio. E você preferiu cancelar o casamento a aceitar isso? Preferi. Algumas coisas são mais importantes que conveniência social. Maria ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que estava ouvindo. Mãe, me conta toda a história. Desde o começo. Conceição contou para a filha toda a saga dos últimos 15 anos, desde a demissão injusta até o encontro com Fernanda no dia do casamento. Maria escutou tudo em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, me perdoa. Me perdoa por ter duvidado de você. Me perdoa por ter te abandonado quando você mais precisava. Já está perdoado, minha filha. Não está? Eu fui uma filha terrível. Enquanto você passava fome na rua, eu estava aqui julgando você, culpando você, tendo vergonha de você. Você não sabia a verdade, filha, mas deveria ter acreditado em você. Uma mãe sempre merece o benefício da dúvida. A reconciliação entre Conceição e os filhos foi emocionante de presenciar. 15 anos de mágoa e mal-entendidos começavam a se dissolver com a revelação da verdade. Nos dias seguintes, Fernanda colocou em prática o plano de reconstrução da vida de Conceição. O primeiro passo foi usar o dinheiro recuperado por Silvana para comprar uma casa pequena, mas confortável, em um bairro de classe média. Dona Conceição, essa vai ser sua nova casa. Minha? Perguntou Conceição, incrédula. Sua. No seu nome com escritura definitiva. Ninguém nunca mais vai poder tirar isso da senhora. A casa tinha 2 quartos, uma sala espaçosa, cozinha moderna e um quintal pequeno, mas bem cuidado. É perfeita, disse Conceição, com lágrimas nos olhos. E tem espaço para os netos virem visitar a senhora. João e Maria ajudaram a mãe a se mudar e a decorar a casa nova. Foi a primeira vez em 15 anos que a família estava reunida para algo positivo. O segundo passo foi tornar a história pública. Fernanda contactou uma jornalista conhecida e contou toda a saga de Conceição. A reportagem foi publicada uma semana depois, com o título A Empregada que Guardou um Segredo por 15 Anos.
A história repercutiu em várias redes sociais e programas de televisão. Dona Conceição, a senhora virou uma celebridade, disse Fernanda, mostrando as mensagens de apoio que chegavam de toda parte. Eu não queria essa exposição toda. Mas ela está sendo positiva. Olha quantas pessoas estão elogiando sua integridade e sua força. De fato, a história de Conceição inspirou muitas pessoas que haviam passado por injustiças semelhantes. Várias ONGs entraram em contato oferecendo trabalho voluntário e programas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Rafael tentou contactar Fernanda várias vezes durante aquela semana, mas ela se recusava a atender as ligações. Quando ele apareceu na sua casa, ela o recebeu na portaria do prédio. Fernanda, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Rafael. Temos sim. Sobre nosso relacionamento, sobre nossos planos. Que relacionamento? Que planos? Você mesmo disse que se eu cancelasse o casamento, não tinha volta. Eu estava nervoso. Não falei sério. Falou sim. E ainda bem que falou. Mostrou quem você realmente é. Fernanda, essa história toda da velha está mexendo com sua cabeça. Você não está pensando com clareza. Velha? Rafael, você está se referindo à Dona Conceição? Estou me referindo à pessoa que destruiu nosso casamento. Ela não destruiu nada. Ela revelou algo que já estava destruído há muito tempo. O quê? Nosso relacionamento. Nós nunca tivemos valores compatíveis, Rafael. Simplesmente fingíamos que tínhamos. Fernanda, seja razoável. Casamento não é sobre valores. É sobre compatibilidade social, objetivos comuns, estabilidade financeira. Para você, talvez. Para mim é sobre caráter. E você mostrou o seu. Que caráter? Por querer resolver um problema de forma prática? Por considerar um ser humano como um problema a ser resolvido com dinheiro? Fernanda, essa mulher viveu 15 anos na rua. 50 mil reais mudariam a vida dela completamente. E mudaram, mas não do jeito que você propôs. Ela recuperou a dignidade sem precisar vender o silêncio. Dignidade não paga contas. A casa que ela ganhou paga. A família que ela recuperou paga. O respeito que ela reconquistou paga. Rafael percebeu que estava perdendo a discussão e tentou outra abordagem. Está bem, eu aceito que você queria ajudar essa mulher, mas por que teve que cancelar nosso casamento? Porque percebi que não te conheço. Em 2 anos de relacionamento, você sempre evitava assuntos relacionados à justiça social, caridade, responsabilidade social. Porque são assuntos chatos. Para você. Para mim são assuntos fundamentais. Fernanda, você pode continuar fazendo suas caridades depois que nos casarmos. Não são caridades, Rafael. É senso de justiça. E você demonstrou que não tem. E você vai jogar fora 2 anos de relacionamento por causa disso? Vou jogar fora 2 anos de ilusão para construir uma vida baseada na verdade. Rafael ficou em silêncio por alguns minutos. Se você não voltar comigo agora, não vou esperar. Vou seguir minha vida. Ótimo. É isso que eu quero que você faça. Fernanda, você vai se arrepender. Você não vai encontrar outro homem como eu. Espero que não. A resposta de Fernanda foi tão direta que Rafael ficou sem reação. Ele saiu da portaria do prédio visivelmente irritado, e ela nunca mais o viu. 3 meses depois do dia que deveria ter sido seu casamento, Fernanda estava ajudando Conceição a organizar uma festa de aniversário na casa nova. Dona Conceição, não acredito que a senhora está fazendo 70 anos. Pois é, minha filha. E é o primeiro aniversário que vou comemorar em família há 15 anos. A festa foi pequena, mas alegre, com João, Maria e os netos, além de Helena e Silvana. Mãe, faz um discurso, pediu Maria. Conceição levantou e olhou para todos os presentes. Eu quero agradecer primeiro a Deus por ter me permitido viver para ver este dia. 15 anos atrás, quando perdi tudo, eu achei que minha vida tinha acabado. Mas não tinha acabado, disse João. Não tinha. E descobri que às vezes a vida nos tira tudo para nos dar algo muito melhor. Perdi uma família que me empregava,
mas ganhei uma família que me ama. Conceição olhou para Fernanda. E descobri que anjos existem sim. Às vezes eles aparecem vestidos de noiva, no meio de uma confusão, mas eles aparecem. Fernanda ficou emocionada com as palavras de Conceição. A senhora é que é um anjo, dona Conceição. Me ensinou que dignidade e integridade não têm preço. E me ensinou que nunca é tarde para fazer a coisa certa, acrescentou Helena. A festa continuou até tarde, com conversas, risos e lágrimas de emoção. Quando estava indo embora, João puxou Fernanda de lado. Fernanda, nunca vou ter como te agradecer pelo que você fez pela nossa família. Você não precisa me agradecer. Eu que agradeço a vocês por me permitirem fazer parte dessa história. Você não fez parte da história. Você mudou a história. Nós mudamos juntos. Sua mãe teve a coragem de guardar a verdade por 15 anos. Vocês tiveram a humildade de reconhecer os erros. Minha família teve a dignidade de assumir a culpa. E você teve a sabedoria de cancelar um casamento que ia te fazer infeliz. Essa foi a parte mais fácil. Depois que conheci verdadeiramente sua mãe, não consegui mais fingir que não via a diferença entre caráter genuíno e conveniência social. 6 meses depois, Fernanda estava trabalhando num projeto novo, uma ONG que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade social a reconstituírem suas vidas. Conceição se tornou conselheira voluntária da organização, ajudando outras pessoas que haviam passado por injustiças semelhantes. Dona Conceição, a senhora tem um dom especial para ajudar as pessoas, disse Fernanda, observando a forma carinhosa como a idosa tratava os assistidos da ONG. É que eu sei o que é passar por isso, minha filha. Quando alguém que já sofreu ajuda quem está sofrendo, a conexão é diferente. A senhora não tem mais raiva de nada que aconteceu? Não, Fernanda. Raiva é um peso que só machuca quem carrega. Aprendi a transformar dor em compaixão. Como? Entendendo que as pessoas que me machucaram também estavam sofrendo de alguma forma. Joaquim estava desesperado financeiramente. Lourdes estava com medo de perder o emprego. Sua mãe estava numa situação muito difícil. A senhora é uma pessoa muito sábia. Não sou sábia, só sou velha. E a idade ensina que guardar rancor é desperdício de tempo. Naquele mesmo dia, enquanto trabalhavam juntas na ONG, chegou um novo assistido. Um homem de meia idade que havia perdido o emprego após ser acusado injustamente de um erro no trabalho. Qual é o nome do senhor? Perguntou Fernanda. Carlos Mendonça. E eu não fiz nada errado. Estão me culpando por algo que não fiz. Fernanda e Conceição trocaram um olhar significativo. Mais uma pessoa precisando de ajuda para limpar o nome e reconstruir a vida. Carlos, você veio ao lugar certo, disse Conceição com um sorriso caloroso. Aqui nós sabemos exatamente como é ser acusado injustamente. E sabemos como provar a inocência. Vocês conseguem me ajudar? Vamos tentar, respondeu Fernanda. Mas primeiro conte toda a história, desde o começo. E não tenha pressa. Aqui temos tempo para escutar. Enquanto Carlos contava sua história, Fernanda refletia sobre como sua vida havia mudado desde aquele dia do casamento. Havia perdido um noivo, mas ganhado uma família. Havia cancelado uma cerimônia, mas encontrado um propósito. Havia desistido de uma vida fácil, mas descoberto uma vida com significado. E o mais importante, havia aprendido que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Conceição, observando Fernanda trabalhar com dedicação na ONG, sorriu para si mesma. 15 anos guardando um segredo haviam valido a pena. Não apenas porque sua inocência foi provada, ou porque recuperou a família, ou porque ganhou uma casa. Valeu a pena porque sua história inspirou uma pessoa jovem a escolher o caminho da justiça em vez do caminho da conveniência. E essa escolha estava gerando ondas positivas que se espalhavam muito além de suas vidas pessoais. Naquela noite, enquanto voltava para sua casa própria, Conceição olhou para o anel de diamante que agora usava no dedo, um presente de Fernanda, que insistira que ela ficasse com a joia após ter cumprido sua missão de devolvê-la. Dona Eulália, murmurou Conceição, olhando para o céu estrelado. A senhora pode ficar tranquila. Sua neta se tornou uma pessoa maravilhosa.
e aquele anel encontrou o dedo certo. E enquanto caminhava pelas ruas seguras do seu bairro, rumo à sua casa confortável onde a esperava uma vida digna e uma família reunida, Conceição soube que todos os anos de sofrimento haviam servido a um propósito maior. Às vezes, a vida nos tira tudo para nos ensinar o que realmente importa. E às vezes a injustiça de hoje se transforma na justiça de amanhã, quando encontra as pessoas certas no momento certo. O anel de diamante brilhava sob a luz dos postes, carregando consigo a memória de 3 gerações de mulheres. Uma que plantou sementes de bondade, outra que guardou essas sementes durante anos de inverno, e uma terceira que as transformou em uma floresta de esperança para muitas outras pessoas. E assim, uma história que começou com uma acusação falsa se transformou numa lição verdadeira sobre perdão, justiça e a força transformadora de fazer sempre a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Um ano depois do dia que deveria ter sido seu casamento, Fernanda estava organizando outro evento especial. O casamento de João, filho de Conceição, que havia se reconciliado com uma antiga namorada após recuperar a estabilidade emocional da reaproximação com a mãe. Dona Conceição, a senhora está linda, disse Fernanda, ajudando a idosa a ajustar o vestido azul marinho que usaria como mãe do noivo. Nunca imaginei que viveria para ver meu filho se casar, respondeu Conceição, com lágrimas de felicidade nos olhos. E nunca imaginei que presenciar um casamento pudesse ser tão emocionante, disse Fernanda. Como assim? No meu casamento que não aconteceu, eu estava nervosa, ansiosa, sem saber se estava fazendo a coisa certa. Hoje, vendo seu filho se casar, sinto apenas alegria pura. É porque hoje você sabe o que é amor verdadeiro. Sei. Sabe sim. Você demonstra amor verdadeiro todos os dias na ONG, cuidando das pessoas, lutando por justiça, escolhendo sempre fazer o bem. Isso não é amor romântico, Dona Conceição. Não é amor humano, que é a base para qualquer outro tipo de amor. Durante a cerimônia, Fernanda olhou ao redor e viu a família reunida de Conceição. João no altar, Maria chorando de emoção, os netos comportados nos bancos da igreja e Conceição irradiando uma felicidade que compensava todos os anos de sofrimento. Fernanda, sussurrou alguém atrás dela. Ela se virou e viu um homem de aparência simpática, bem vestido, mas sem ostentação, sorrindo para ela. Desculpa incomodar. Meu nome é Roberto. Sou jornalista. Escrevi a matéria sobre a história de Dona Conceição. Ah, lembro da matéria. Foi muito bem escrita. Obrigado. Na verdade, fiquei impressionado não apenas com a história dela, mas com sua atitude. Não é comum ver uma pessoa abrir mão de tanto para fazer justiça a um estranho. Dona Conceição não era estranha. Era uma pessoa que eu encontrava todos os dias há 2 anos. Mesmo assim, poucos teriam a coragem que você teve, ou a sorte de ter descoberto a verdade a tempo de fazer alguma coisa. Posso sentar aqui? Perguntou Roberto, apontando para a cadeira vazia ao lado de Fernanda. Claro. Durante a cerimônia, eles conversaram em sussurros sobre trabalho social, justiça e a importância de contar histórias que inspiram outras pessoas. Você trabalha apenas com a ONG? Perguntou Roberto. Não, tenho uma empresa de consultoria empresarial. A ONG é meu projeto pessoal. Que tipo de consultoria? Ajudo empresas a implementarem programas de responsabilidade social. É uma forma de usar minha experiência empresarial para gerar impacto positivo. Interessante. Você transformou uma experiência pessoal em propósito profissional. Foi uma consequência natural. Depois de tudo que aprendi com Dona Conceição, não conseguia mais trabalhar apenas pelo dinheiro. E você se sente realizada com essa mudança? Completamente. Pela primeira vez na vida, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Depois da cerimônia, durante a festa, Roberto e Fernanda continuaram conversando. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Roberto. Pode. Você não se arrepende de ter cancelado seu casamento? Não. Me arrependo de ter demorado tanto para perceber que não conhecia realmente a pessoa com quem ia me casar. E não tem medo de ficar sozinha? Prefiro ficar sozinha com minha consciência tranquila do que acompanhada com minha consciência pesada.
Mas você não está realmente sozinha, né? Disse Roberto, olhando para Conceição, que dançava com João numa música lenta. Não, estou rodeada de pessoas que amo de verdade e que te amam de verdade também. Espero que sim. Tenho certeza que sim. É impossível não amar uma pessoa que faz o bem sem esperar nada em troca. O comentário de Roberto fez Fernanda corar ligeiramente. Você está flertando comigo, Roberto? Estou tentando. Está funcionando? Talvez, respondeu Fernanda sorrindo. Então posso te convidar para jantar amanhã? Pode. E assim, exatamente 1 ano depois do dia que deveria ter se casado com a pessoa errada, Fernanda conheceu alguém que talvez pudesse ser a pessoa certa. Alguém que admirava suas escolhas em vez de criticá-las. Alguém que enxergava sua dedicação aos outros como uma virtude, não como uma excentricidade. Alguém cujos valores pareciam compatíveis com os dela. Dona Conceição, disse Fernanda mais tarde, quando elas estavam ajudando a recolher as coisas da festa, acho que a senhora é minha fada madrinha. Por que, minha filha? Porque desde que a conheci de verdade, minha vida só melhorou. Encontrei um propósito, uma família e talvez até um amor verdadeiro. Eu não fiz nada disso por você, Fernanda. Você é que fez tudo isso por você mesma, quando escolheu fazer a coisa certa. A senhora acha que Roberto é uma boa pessoa? Acho. Vi a forma como ele olha para você e, principalmente, vi a forma como ele olha para as outras pessoas. Como assim? Ele cumprimentou todos os garçons pelo nome, ajudou a recolher copos sujos sem ninguém pedir e conversou com meus netos como se eles fossem importantes. Isso diz muito sobre o caráter de uma pessoa. A senhora notou tudo isso? Minha filha, quando se passa 15 anos observando pessoas para saber quem é confiável e quem não é, a gente desenvolve um sexto sentido para essas coisas. E seu sexto sentido aprova, Roberto. Aprova. Mas o que importa é o que seu coração diz. Meu coração diz que estou curiosa para conhecer melhor. Então vai conhecer. E vai deixar que aconteça naturalmente, sem pressa, sem pressão. Como a senhora sabe tanto sobre amor? Porque sei muito sobre desilusão. E quando se conhece bem a desilusão, fica mais fácil reconhecer a coisa verdadeira quando ela aparece. 2 anos depois, Fernanda e Roberto estavam planejando seu próprio casamento. Mas desta vez, era uma cerimônia simples, numa igreja pequena com apenas familiares e amigos próximos. Fernanda, você tem certeza de que quer um casamento tão simples? Perguntou Helena. Podemos fazer algo maior. Mãe, tenho certeza. Quero uma cerimônia que seja sobre amor, não sobre ostentação. E Roberto concorda? Foi ideia dele. Ele disse que quer que o dia seja sobre nós, não sobre impressionar outras pessoas. Ele é um bom homem, disse Helena. É o homem certo para mim. Como você tem certeza? Porque ele me faz querer ser uma pessoa ainda melhor. E porque admiro a pessoa que ele é, não apenas a vida que ele pode me oferecer. No dia do casamento, Conceição foi a madrinha de Fernanda. Ela usava um vestido rosa claro e o anel de diamante da avó de Fernanda, que insistira para que ela continuasse usando. Dona Conceição, obrigada por ter aceito ser minha madrinha. Obrigada por ter me convidado. É a primeira vez que sou madrinha de alguém. E é a primeira vez que me caso com certeza absoluta de que estou fazendo a coisa certa. Como você sabe? Porque quando contei para Roberto toda a nossa história, desde o primeiro encontro na esquina até hoje, ele não demonstrou pressa para encerrar o assunto. Ele quis conhecer todos os detalhes, entender todas as nuances, conhecer você pessoalmente. Tá, isso é importante? É fundamental. Mostra que ele entende que meu passado, incluindo minha relação com a senhora, faz parte de quem eu sou hoje. E você gosta de quem você é hoje? Amo quem eu sou hoje. Pela primeira vez na vida, me sinto completa. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Roberto havia escrito seus próprios votos, nos quais mencionava a admiração que sentia por Fernanda ter escolhido a justiça sobre a conveniência. Fernanda, em seus votos, agradeceu a Roberto por amá-la não apesar de suas escolhas, mas exatamente por causa delas. Durante a festa, que aconteceu no quintal da casa de Conceição, Roberto fez um discurso especial.
Quero agradecer a uma pessoa muito especial que está aqui hoje. Dona Conceição, a senhora não sabe, mas mudou minha vida também. Como assim? Perguntou Conceição surpresa. Porque a história da senhora me levou até Fernanda. E mais do que isso, me mostrou o tipo de pessoa que ela realmente é. Roberto, sussurrou Fernanda emocionada. Fernanda, quando ouvi sua história pela primeira vez, soube que tinha encontrado uma pessoa rara, alguém disposta a sacrificar a própria felicidade para corrigir uma injustiça que nem era culpa dela. Eu não sacrifiquei minha felicidade. Descobri que minha verdadeira felicidade estava em outro lugar. Exato. E eu quero passar o resto da vida ajudando você a descobrir onde mais sua felicidade pode estar. O casamento foi tão diferente do que Fernanda havia planejado 3 anos antes que parecia ser de outra pessoa. Em vez de 200 convidados, havia apenas 20. Em vez de um vestido de 15 mil reais, ela usava um vestido simples que custara 300. Em vez de uma festa em clube luxuoso, a comemoração acontecia no quintal de uma casa simples. Mas a felicidade que sentia era infinitamente maior. Dona Conceição, disse Fernanda enquanto dançavam uma música lenta, a senhora salvou minha vida. Eu não salvei nada, minha filha. Apenas te mostrei uma verdade que você precisava ver. Que verdade? Que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, se mede em integridade, em relacionamentos sinceros, em propósito de vida. A senhora é a pessoa mais rica que conheço. E você é a pessoa mais generosa que conheço. Generosa como? Você me deu de volta não apenas minha dignidade, mas minha família, minha casa, minha razão de viver. E mais do que isso, transformou minha dor em propósito quando criou a ONG. A ONG não é só minha, é nossa. É nossa, sim, e está ajudando tanta gente e vai continuar ajudando. Para sempre. Naquela noite, quando todos os convidados já tinham ido embora e Fernanda e Roberto estavam arrumando as coisas da festa, ela encontrou um envelope com seu nome sobre a mesa. Dentro havia uma carta de Conceição. Minha querida Fernanda, hoje vendo você se casar com um homem que ama você, por quem você realmente é, senti meu coração se encher de uma felicidade que não sabia que era possível sentir. Há 3 anos, quando apareci no seu casamento com o anel da sua avó, eu não imaginava que estava prestes a presenciar o início de uma transformação tão linda. Você não apenas mudou minha vida, você mudou a vida de dezenas de pessoas através da ONG. Mudou a vida da sua família ao mostrar para eles o que realmente importa, e mudou sua própria vida ao escolher sempre o caminho da verdade. Quero que você saiba que considero você como uma filha que a vida me deu quando eu já não tinha mais esperanças de ter uma família completa. Obrigada por ter me ensinado que nunca é tarde para recomeçar, que a justiça sempre vale a pena e que o amor verdadeiro existe quando encontramos pessoas que compartilham nossos valores mais profundos. Que sua vida com Roberto seja cheia de alegrias, descobertas e oportunidades de fazer o bem. Com todo o meu amor e minha gratidão eterna, Conceição PS. O anel da sua avó agora está no meu dedo, mas o amor dela está no seu coração. E é isso que realmente importa. Fernanda terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Roberto, leia isso. Roberto leu a carta e também se emocionou. Fernanda, você percebe o quanto é especial? Não apenas para mim, mas para todas as pessoas que você toca? Eu não sou especial. Apenas tive a sorte de encontrar pessoas especiais no meu caminho. Ou talvez as pessoas especiais tenham tido a sorte de encontrar você. Roberto, promete uma coisa. O quê? Que vamos sempre escolher fazer a coisa certa mesmo quando for difícil. Prometo. E você promete continuar sendo essa pessoa incrível que eu conheci? Prometo. Porque descobri que essa é a única forma de ser verdadeiramente feliz. Eles terminaram de arrumar as coisas em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos sobre o dia perfeito que haviam vivido. Quando estavam saindo da casa de Conceição, viram luz ainda acesa no quarto dela. Vamos nos despedir, sugeriu Fernanda. Bateram na porta e Conceição atendeu de roupão. Ainda acordada, dona Conceição? Estava aqui pensando no dia de hoje. Foi perfeito. Para nós também foi.
Fernanda, Roberto, que Deus os abençoe muito e que vocês sejam sempre tão felizes quanto foram hoje. Amém, disseram os dois juntos. Enquanto caminhavam para o carro, Roberto perguntou: Fernanda, você acredita em destino? Por quê? Porque tudo se encaixou de uma forma muito perfeita. Você encontrar Dona Conceição na rua, ela aparecer no seu casamento, você descobrir a verdade no momento certo, cancelar um casamento que ia te fazer infeliz, eu escrever a matéria sobre ela, nós nos conhecermos. Eu acredito em consequências. Boas escolhas geram boas consequências. E você fez muitas escolhas boas. Fiz uma escolha crucial. Escolhi sempre tentar fazer a coisa certa. O resto foi consequência. E agora? Agora vamos continuar fazendo escolhas boas, juntos. E assim, uma história que começou com uma injustiça se transformou numa lição sobre como a verdade, mesmo que demore 15 anos para aparecer, sempre encontra seu caminho para a luz. Uma empregada doméstica injustiçada se transformou numa conselheira respeitada. Uma jovem empresária superficial se transformou numa pessoa de propósito. Uma família destruída pela vergonha se reuniu através do perdão. E duas pessoas que poderiam nunca ter se conhecido se encontraram através de uma reportagem sobre a força da integridade humana. Conceição guardou o anel por 15 anos, mas descobriu que o verdadeiro tesouro que protegia era muito maior. Era a prova de que fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando custa caro, mesmo quando demora anos para ser reconhecido. E Fernanda aprendeu que a vida só faz sentido quando vivemos de acordo com nossos valores mais profundos, independentemente do que isso nos custe em termos de conveniência social ou benefícios imediatos. Juntas, elas provaram que a justiça não é apenas um conceito abstrato, mas algo que pode ser conquistado quando pessoas corajosas decidem lutar por ela. E que o amor verdadeiro, seja entre família, amigos ou casais, só floresce quando é baseado em integridade, respeito mútuo e valores compartilhados. A história de um anel de diamante se transformou na história de como pequenos atos de bondade podem mudar vidas inteiras, como a verdade sempre encontra seu caminho para a luz e como nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. E assim viveram. Não felizes para sempre de uma forma fantasiosa, mas felizes para sempre de uma forma real, enfrentando problemas juntos, ajudando outras pessoas a encontrarem justiça e provando todos os dias que a vida tem sentido quando é vivida com propósito. Fim da história. Agora me conta o que achou da história. Você acredita que Fernanda fez a escolha certa ao cancelar o casamento? E Dona Conceição teve força suficiente para guardar esse segredo por tanto tempo? Deixa seu comentário e conta onde você está nos assistindo. Não esquece de deixar seu like e, principalmente, de se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como essa.